Bom, então aquelas coisas de quando a gente é criança, né? Eu sempre quis ser bailarina. Depois que passou o período da minha infância, veio um forte desejo de ajudar pessoas, né? E me identificava muito com medicina, com essa coisa de plantão médico. E aí na pré-adolescência eu resolvi estruturar minha caminhada para ser médica. E eu acho que as pessoas que me conheceram na pré-adolescência e adolescência, se elas soubessem hoje que eu sou nutricionista, talvez elas falassem assim, nossa, a Carla é uma nutricionista frustrada, porque eu tinha um afã absurdo com a medicina. Se alguém falasse pra mim, na minha adolescência, que eu não seria médica, eu chegava a chorar. Então eu perseguia isso mesmo, né? Mas nessa trajetória do período de cursinho preparatório para medicina, eu conheci pessoas que iam fazer outras áreas, né? Até tem uma amiga minha que eu digo que parte de eu ser nutricionista hoje é culpa dela. E a minha história com a Mariana foi isso, que ela sentava do meu lado, ela ia fazer nutrição, eu falava assim, o que é nutrição? A ciência da nutrição, ela é recente, né? Na minha época era muito mais recente. Eu tentei 4 anos de vestibular e como eu não tinha condições de pagar a faculdade de medicina particular, eu fui seguindo e fazendo vestibular para passar para uma universidade pública. E num desses vestibulares eu falei, olha, eu vou tentar então a universidade de nutrição para fazer as matérias em comum com matérias de medicina. E aí eu me deparei com os desafios da vivência de um hospital, né? E numa dessas vivências de hospital eu me vi incapaz de exercer e continuar no projeto Medicina, vendo situações dos casos clínicos e até mesmo decisões que os médicos precisam tomar em hospitais que eu não seria capaz de decidir, como por exemplo, qual paciente fica num leito. Foi aí que eu me encontrei definitivamente no projeto de nutrição. Nesse período todo de preparação de vestibular, eu tive muitas questões hormonais, eu tinha síndrome do ovário policístico, ganhei muito peso, então a nutrição fez muito sentido para mim, já que eu queria resolver com a nutrição e não efetivamente tomando um medicamento para emagrecer. Nessa minha busca, eu fiz um curso de atualização na área de fitoterapia, porque eu sempre adorei o conhecimento da área de plantas medicinais. E aí, em São Paulo, eu me interessei por fazer uma pós-graduação na área de nutrição funcional. E foi aí que houve o grande despertar da nutrição na minha vida. Até aí eu trabalhava com controle de qualidade, personal diet, mas eu achava que eu não necessariamente faria grandes diferenças na vida das pessoas. Mas com a nutrição funcional, é como se eu tivesse me redescoberto. Porque eu passei a efetivamente praticar o que eu acredito hoje como nutrição. Nutrição é nutrir células. Essa ficha não tinha caído para mim na faculdade. A nutrição funcional para mim, apesar de uma especialização, ela foi outra faculdade. E a fitoterapia, outra faculdade. Essa questão da nutrição funcional me abriu leques. Eu tive a oportunidade de palestrar em Madrid sobre saúde da mulher, tive a oportunidade de ser consultora na área de nutracêuticos e nutricosméticos e formular, né? Eu sempre fui apaixonada por fazer a melhor formulação para aquele caso clínico, né? Para que a gente mudasse realmente o patamar da saúde. Eu realmente mudei a minha composição corporal com a nutrição funcional, então eu acho que primeiro é importante a gente fazer na gente. No momento em que eu me curei, eu consigo curar mais e ajudar mais as pessoas que me procuram nos atendimentos nutricionais. Vou preparar aqui um chá delícia de hortelã. A folhinha a gente não precisa ferver. Então, falar de nutrição funcional é quando eu penso no indivíduo como único. É quando eu olho, eu tenho uma visão de individualidade bioquímica. E cada um tem as suas necessidades e suas deficiências. Então, por exemplo, tomate pode ser bom para um e pode ser péssimo para outro. Para a gente aproveitar todas as propriedades do brócolis, a gente deve cozinhá-lo 3 minutos, gente. Isso é muito importante, para a gente ter aproveitamento integral desse super alimento. A gente não pode dizer que todos os alimentos são maravilhosos só porque são vegetais. Existem formas de preparos melhores. A gente sabe que na nutrição clássica, uma salada de alface e tomate pode ser boa para todo mundo. Mas pode ser que na visão da nutrição funcional, o rastreamento metabólico, o questionário metabólico que é feito, permite que a gente observe as suas deficiências e as suas necessidades específicas. A gente não vai prescrever uma suplementação que caiba para todo mundo. Então, uma formulação para o meu paciente que está com questões em relação à tireoide é completamente diferente, até mesmo de um outro paciente que tem questões com tireoide, mas que, por exemplo, tem intolerância à lactose. Um exemplo clássico é quando a gente fala de polivitamínicos, né?
Então, todo mundo precisa de todas aquelas vitaminas, dos minerais, né? Um polivitamínico, um indivíduo pode estar precisando de cálcio ou estar com deficiência de cálcio na alimentação. O que a gente consegue através dos alimentos, o que a gente não consegue? Então, não é todo mundo que precisa de polivitamínico e muito menos naquelas quantidades únicas que estão ali. Dependendo da fórmula química desses polivitamínicos, a gente não tem uma absorção adequada desses nutrientes. Então, polivitamínicos, por exemplo, você precisa do seu polivitamínico único e talvez você não precise de nem metade daqueles nutrientes que estão ali. Polivitamínico é uma coisa que também tem que ser individualizada, porque o excesso e a deficiência trazem diversas questões para a saúde. É como se a gente olhasse aquele indivíduo no microscópio. A gente tem a visão do micro para o macro e para todas as necessidades que ele traz. A nutrição ela veio como uma oportunidade, mesmo numa situação pandêmica, na recuperação pós-Covid, no pré-Covid, né, nas questões relacionadas à nutrição e sistema imunológico, o quanto a gente pôde contribuir, né? Quando eu me formei, eu escutava pessoas falando assim, o que você faz mesmo? É nutricionismo? As pessoas não sabiam nem dizer como é, né? Eu faço nutrição. As pessoas não sabiam muito dizer o que era isso, né? Ano que vem eu vou fazer 20 anos de formada. Um dos grandes sonhos que eu pude realizar na minha vida foi escrever um livro e depois mais um e-book. E eu acho que a minha realização profissional aconteceu realmente quando eu tive essa oportunidade de trabalhar nesse projeto de formulações e fitoterápicos para a saúde e benefício das pessoas, onde eu estou sempre em busca de conhecimentos para que a gente possa ter as melhores opções de favorecer o metabolismo de cada um, né? É o que eu digo sempre para as pessoas. A diferença entre remédio e veneno é a dose.